Emoção na cena. A emoção na cena, como assim? Né? A gente já falou que na cena o personagem tem que se mover dentro de um mesmo tempo, de um mesmo espaço, e ele deve querer alguma coisa, né? E algo acaba acontecendo. Então, no início da cena, ele deve estar com uma emoção e no final ele deve estar com outra diferente. Ah, mas como assim? Por exemplo, para quem viu o filme, para quem fez o trabalhinho que a gente passou e viu o filminho, o Orfanato. Estou com os órfãos na cabeça. Para quem viu o filme Orfanato, tem aquela cena lá no início que a Laura, que é a personagem principal, ela é visitada por uma senhora que diz ser assistente social. E aí, no início da cena, ela tá assim, ó, desculpe, mas por que a senhora está aqui? Ela tá ali com aquela desconfiada, digamos que seria uma boa explicação para a emoção dela no início dessa cena. E no final, e aí a senhora já desconversa, fala, não, é por causa do seu filho, que o seu filho é adotado, que eu sei. E aí ela fala, não, mas o meu filho não sabe que ele é adotado. Nós ainda não tivemos essa conversa com ele. E no final ela já está chateada, hashtag chateada, e fala, gostaria que a senhora fosse embora. O Simon não sabe que é adotado e não tem nenhuma razão para aquela assistente social estar ali. Ou seja, teve uma alteração no humor da cena, teve uma alteração no sentimento do personagem. Às vezes é uma revelação. O personagem entra numa cena ignorante, o detetive entra numa casa e vai fazer um interrogatório. E ele sai sabendo um segredo que ele conseguiu tirar assim do cara numa escorregada que ele deu. Ele sai da ignorância para saber mais. E aí com uma outra dúvida que vai levar ele para uma outra pista e assim a gente vai fazendo o que a gente chama de sequência. Sequência é cenas que juntas têm o mesmo tema ali. Cena é uma micro-história que se passa no mesmo lugar e no mesmo tempo. O que isso quer dizer, gente? O que isso quer dizer? O que é uma história? Uma história, você tem um personagem que quer uma coisa e enfrenta um obstáculo para conseguir essa coisa que ele quer. Tá? Se cena é uma micro-história, a cada cena eu tenho um personagem naquela cena que quer alguma coisa e enfrenta um obstáculo. Só que a história, o meu personagem, ele vai mudando, né, de cenários, o tempo vai passando durante a história. Numa cena, ela se passa no mesmo lugar e no mesmo tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, olha que coisa simples, mudou de lugar, ou mudou o tempo, mudou a cena. Mas na hora de colocar em prática, muita gente tem dúvida. É isso. É sempre prestar atenção que tem que ter um objetivo, o personagem tem que ter um objetivo a alcançar naquela cena e um conflito, uma coisa que está não deixando com que ele atinja aquele pequeno objetivo. Por que é um pequeno objetivo? Porque é uma cena, né? Que ele tem o grande objetivo, que é o geral da história. A cena de abertura, como Formiga falou, né, ela é muito importante por várias razões, né? Vamos começar do começo, que ela, né, abre a sua história e é o primeiro contato que o público tem com a sua história. Então, se você, hoje, especialmente hoje em dia, né, você não pegar o seu público logo ali no início, fica complicado, porque a gente está competindo com muitas outras mídias, né? Está competindo com WhatsApp, Instagram, Twitter, muita coisa, e TikTok. E sem contar que tem muita variedade, né? Então, a primeira coisa que a sua cena de abertura deve fazer é estabelecer o tom da trama, estabelecer o tom da narrativa. Por exemplo, como assim estabelecer o tom da narrativa? Quem assistiu o Orfanato
lembra que a primeira cena qual é? É a Laura criança, é um bando de criancinhas que moram no orfanato brincando ali naquele pátio meio escuro, meio estranho, meio assustador, sim. Porém, mas você vê, né? Mas ainda tem a questão da alegria, que são crianças brincando. Então você fica naquela dualidade sempre, que eu acho que é um tom que marca muito esse filme, né? Que é o medo, que causa um pouco de receio ali, porque você vê que é uma cena meio escura, dá um nervosinho, mas, por outro lado, também são crianças que te trazem uma coisa boa, não são crianças que te assustam. Né? Ah lá, a primeira cena, é isso. É uma cena meio escura. Eles não estão no sol, eles não estão no claro, eles estão o tempo todo aqui no escuro. Depois que eles vão lá para o claro, quando acaba a brincadeira. E aí a gente pode pensar em qualquer outra cena de abertura. O primeiro passo que eu convido vocês aí a pensarem é aonde que vai passar a minha história? A minha história vai passar num cenário que a gente chama assim de genérico, né? Ou num cenário específico. O que a gente quer dizer com isso? Muitas vezes sua história pode passar numa cidade grande ou numa cidade pequena, numa escola, mas aquela escola poderia ser uma escola em outra cidade. Poderia, não exatamente naquela cidade que você está colocando. Na verdade, você quer retratar que essa história poderia acontecer com qualquer um, em qualquer lugar. É uma maneira de você pensar o cenário da sua história. A outra maneira é, não, cara, essa história só pode acontecer aqui, só pode acontecer nesse cenário. Vamos dar aqui 2 exemplos concretos, né, para isso ficar um pouco mais fácil nas nossas cabeças. Então, uma história que tem um cenário genérico, né, que é uma cidade pequena e também passa num colégio, é Carrie a Estranha. Carrie a Estranha acontece naquela cidade, mas poderia acontecer em qualquer cidade. Né? Ali está retratando que, em qualquer cidade você pode encontrar essa personagem e acontecer isso, né? O bullying, enfim, isso tudo acontece em qualquer cidade. Já o Iluminado, que está aí na ambientação da minha amiga Thaís aí atrás, não, o ambientado só pode acontecer naquele hotel específico, que é o Overlook, naquele lugar específico. Então, a ambientação ali, ela é específica. Você criou um lugar próprio, um cenário próprio, né, que é só seu, e ele está muito mais intrínseco da trama do que o genérico. Uma técnica muito usada, que é muito legal, é você fazer a escaleta, né? O que é a escaleta? É você escrever cena por cena o que vai ser a sua história, para você não ficar ali se perdendo só. Se você sentar direto para escrever, é muito provável que você se perca no meio. Então, uma boa técnica é você fazer uma escaleta. E aí, para refinar ainda mais a sua escaleta, uma boa técnica é você colocar um maisinho e menos na sua cena. Aí você escreve assim, por exemplo, Chris está sozinho em seu apartamento, sua namorada Rose chega. Então ele sai do mais, porque ele estava no estado neutro, para um estado mais, porque agora ele ficou muito feliz. Ou então a moça que estava em casa e recebe a Laura no orfanato. Ela estava em casa e recebe a visita de uma mulher dizendo ser uma assistente social e vem falar coisas estranhas para ela. Ela estava no estado mais, né? Que ela estava no estado ok, normal, tranquila, e ela vai para um estado menos, porque ela termina a cena irritada. E aí você já olha e você vê de longe, assim, olhando a sua escaleta, quais são as alterações de sentimentos que tem nas suas cenas. Isso é uma coisa muito boa. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar. No final da cena do orfanato, que ela manda a assistente social ir embora, ela bate a porta. E é assim que a gente sabe que ela está irritada, além dela ter mandado a mulher passar fora. Ela não fala, ai meu Deus, como eu estou irritada hoje.
Ai, essa mulher tirou do sério. Por favor, show don't tell. Sempre encontrando formas não verbais de dizer como o personagem está se sentindo. Isso é mais perigoso ainda quando a gente está escrevendo prosa, né? Porque a gente tende a falar. Fulana Laura viu a assistente social ir embora e ficou observando irritada. Não é melhor ela bater a porta, porque aí todo mundo já entende que ela está irritada sem você ter que adjetivar. Contexto. O cenário constrói uma estrutura que traz outros elementos narrativos em jogo. Quer dizer, o cenário mexendo na estrutura da sua história. De novo, vamos lembrar lá, eu vou falar do Iluminado só por conta da foto aí que está atrás da minha amiga Thaís. É claro, você tem ali o cenário quase como inimigo, né? O hotel é um antagonista da história, ele vai mexer na estrutura da história. Entrar no quarto 237, por exemplo, se você pegar o livro do Iluminado, a hora que o garoto entra é na metade do livro. Não podia ser em outro lugar, né? Quer dizer, poderia até ser, mas é claro que vai ser num ponto-chave. No caso da nossa história aqui, que é os outros, uma casa onde as portas e as cortinas estão sempre fechadas é uma casa que guarda segredos. E quando essas cortinas são abertas, é a hora que o segredo é revelado. Sim. É a hora que o plot twist some. Você vê que o ambiente ele está ali colado com a estrutura. O Gambito da Rainha, quem não viu, eu fiz aqui uma aula de 20 minutinhos e eu mostro durante todos os 3 atos como o contexto do lugar influencia no contexto da história, influencia nos atos da história. Você descolar, né? Você fica pensando, fica naquela coisa de jornada do herói, né, Thaís? Tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, tem que acontecer aquilo outro, encontro com não sei quem, retorno com Elixir, não sei o que lá, mas não pensa como esse ambiente ele pode contribuir com a estrutura da sua história. A motivação é por que ele quer alcançar o seu objetivo, né? Porque não é do nada, né? Ele quer... ela quer salvar, derrotar o monstro e salvar a nave, é muito óbvio, né? Porque ela quer viver. Mas sempre tem outra razão de fundo, e é sempre importante a gente pensar em quais são as razões que movem o nosso personagem, que isso deixa ele muito mais humano, muito mais próximo da gente. Por que a Ripley quer salvar a nave? Porque ela quer viver, óbvio. Mas também porque, ela, de certa forma, ela se sente um pouco responsável por eles, já que ela é a terceira no comando, né? E a gente tem vários outros exemplos. Eu fico pensando na chave mestra, que a protagonista ela queria ajudar o paciente lá dela, porque ela se sente culpada com o pai dela, que ela não conseguiu cuidar da forma que ela achava que ela devia. Então é isso, como você coloca uma motivação de fundo para explicar o porquê que o seu personagem está buscando aquele objetivo. E essa motivação faz a diferença em quem o seu personagem é. Por exemplo, ele quer... Por que o personagem pode querer salvar a vila? Porque ele quer que os filhos dele cresçam na vila que ele cresceu e seja lindo e maravilhoso. Não quer que a vila que ele cresceu seja destruída. Mas também pode ser porque ele quer provar para a esposa dele, que está ali se engraçando com um outro rapaz que é rival dele, e ele quer provar que ele é melhor. Ou ele, na verdade, está só interessado pelo prêmio em dinheiro que o rei colocou para quem conseguir derrotar o dragão e salvar a vila. Tá entendendo? Cada motivação diferente me mostra quem é o meu personagem de uma forma diferente. Cada outra motivação é um outro personagem que o meu protagonista é. E isso é muito importante para a gente definir, né? Para que ele seja um protagonista bem redondinho e que o seu leitor ou espectador queira seguir. E exatamente isso. Você vê que o Stephen King virou e falou: cara, o Stephen King é batata de fazer isso. É batata. Assim, muitos filmes dele tratam com isso.
Ele tem um tema e você tem vários personagens que tratam desse tema de maneiras diferentes. Uhum. E aí, por isso que a gente sai dali muito... Né, porque tem várias ações que refletem esses pensamentos diferentes desse povo. É muito, muito, muito interessante e isso é muito legal para a gente criar nossos personagens. Então você tem um tema. Cara, eu vou falar sobre amor. Cara, esse personagem aqui, ele enxerga o amor como algo bom. O outro... como algo bom, como algo que machuca. Então ele não procura mais amar ninguém porque ele se machucou. Uhum. O outro é um pai e ele acha que dar amor é dar conforto. Uhum. E não um abraço, mas é dar uma casa, colocar comida na mesa. Cara, cada um enxerga o amor de uma forma. E aí você está trabalhando o amor de várias formas na sua história. Em geral, as pessoas saem sempre do cinema falando isso. O livro era melhor, né? As pessoas sempre saem no final do filme falando o livro era melhor. E, em geral, elas saem falando isso por quê? Porque o filme não foi capaz de colocar tudo o que havia no livro. Aí você pega um livro de 400 páginas, sendo bondosa, né? Sem pensar que é um livro do Stephen King, que aí você bota 600, e você quer colocar em 1h30, 2 horas, se tanto. Não dá. São duas mídias diferentes, o tempo é diferente da narrativa, você não tem tanto espaço, e é uma forma de contar a história diferente. Você não tem acesso ao pensamento dos personagens, você tem que mostrar as emoções de uma forma diferenciada. Então, a gente não pode ficar medindo se o filme foi bom, se a adaptação é boa, pelo grau de fidelidade dele, da trama à trama original, né? Tem que ver se é um bom filme. Inclusive, uma adaptação tem que ser um bom filme, inclusive para quem não leu o livro, né? Ele tem que atender a quem não leu o livro. Eu entendo assim, você não pode sair da essência daquilo. Se você quer adaptar baseado, se for inspirado, Sim. Inspirado é liberdade total, né? Quase que total. Agora, baseado, se você botou que é baseado num romance do Stephen King, baseado nos quadrinhos da Marvel, baseado no sei o quê, aí você tem que tomar um cuidado, né? Agora, eu acho que uma boa... Acho que o exemplo que está mais claro aí, que está em voga, foi até uma série aí que ganhou Emmy, filme do Watchmen, e quadrinho do Watchmen, filme do Watchmen e série do Watchmen. Acho que dá para você entender certinho o que é baseado e o que é inspirado. Liberdade, criatividade, pode ter, mas eu acho que é dentro do próprio tom, dentro do próprio tema, dentro daquele universo. A emoção mais forte e mais antiga do homem é o medo, e a espécie mais forte e mais antiga de medo é o medo do desconhecido. Por isso que a gente acaba usando tanto na ambientação de filme de terror, de livro de terror, você vê tanto o escuro, né? Ou lugares de visibilidade limitada. Que é isso, porque o desconhecido apavora a gente desde muito tempo, é um medo primordial, que vem desde os tempos ancestrais, que antigamente você sair no escuro, você podia ser comido por um tigre dente de sabre. Então, e os perigos só foram mudando, né? Por exemplo, lá no nosso filme, no filme que a gente está discutindo hoje, os perigos de você estar naquela casa escura é você encontrar os fantasmas, que na verdade são os vivos. E aí é aquela parada que a gente está falando, assim, qual é a pior coisa que pode acontecer? Qual é a pior coisa que pode acontecer dentro de uma casa mal assombrada? É você ser o fantasma, quer dizer que você está morto.